Começa assim a nossa lição. Uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento de Paulo é qual é o centro ou o ponto básico do conteúdo de sua mensagem. Durante muito tempo, por causa da reforma protestante, da qual nós somos herdeiros, afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé, que é o nosso próximo assunto. Mas, sem depreciar esta doutrina, nos últimos tempos, os teólogos têm apontado outra doutrina, exposta pelo apóstolo, e a veem como seu pensamento central, que é a doutrina da reconciliação. Isto não diminui a doutrina da justificação pela fé, como veremos no nosso próximo estudo, pelo contrário, a amplia. Mas fiquemos hoje com a doutrina da reconciliação. Meus queridos irmãos, reconciliar-se com alguém significa reatar uma amizade, um relacionamento. Com Deus também é assim. A reconciliação com Deus significa reatar a amizade com Deus. Amizade que foi desfeita lá no Jardim do Éden, quando o homem cai no pecado. Antes o homem era amigo de Deus, mas essa amizade foi desfeita, ou seja, houve a separação quando o homem pecou e ele agora se tornou, por causa das suas práticas pecaminosas, que na verdade inicia-se com a desobediência, ele agora se tornou inimigo de Deus. Mas Deus, assim como em todo relacionamento que existe entre os seres humanos, alguém tem que dar o primeiro passo, não é? Para que essa amizade seja refeita, esse relacionamento seja retomado. Deus também, entre nós, com Deus também. Só que Deus é quem toma essa iniciativa. Deus estende a sua mão para o pecador através do sacrifício da cruz, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. No ato do sacrifício da cruz, Deus acena com a possibilidade do ser humano agora ter a sua amizade com Ele refeita. Uma vez atendendo a esse chamado, Deus estende a mão, e uma vez o ser humano atendendo esse chamado, a amizade com Deus é refeita. E uma vez tendo a amizade refeita com Deus, ou seja, reconciliando-se com Deus, todos os nossos pecados foram perdoados, os pecados do ser humano foram perdoados, desse ser humano foram perdoados. E por consequência, ele agora está diante de Deus justificado. Então, para nós hoje, nessa lição, nesse primeiro ponto aqui, quando ele cita esses dois pontos, não é? Justificação pela fé e reconciliação, doutrina da reconciliação, o que para nós importa é que nós estamos com a nossa amizade com Deus refeita, ou seja, nós hoje somos amigos de Deus. E porque nós nos reconciliamos com o Senhor, os nossos pecados foram perdoados. Por consequência, estamos justificados diante de Deus. Amém, queridos? Muito bem, o primeiro ponto aqui, ele vai tratar da inimizade entre Deus e o homem, ou seja, ele vai dar algumas explicações para a gente. A inimizade entre Deus e o homem. Isto quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a amizade entre os dois permanece, a inimizade entre os dois permanece. Algumas pessoas farão objeção a isso e dirão: como pode Deus ser inimigo de alguém, se Ele é amor? E aí o autor aqui convida-nos a não termos esse tipo de raciocínio sentimentalista, né? Um raciocínio sentimental, mas que busquemos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Afinal de contas, ela é a autoridade. E está toda a palavra de Deus, ou seja, aquilo que verdadeiramente está na palavra, está acima dos nossos pensamentos ou das nossas impressões em relação a isso. E aí ele vai dizer aqui, em Romanos 8:7 e Tiago 4:4, são passagens bíblicas que mostram haver uma inimizade entre o homem não regenerado, seus impulsos e tudo o que o domina e Deus. Ou seja, o homem não regenerado pratica o mal e Deus não corrobora com isso, Deus não concorda com isso, Deus não aceita isso. Logo, esse homem, essa pessoa que está com essa vida fora de Cristo, ele é um inimigo de Deus. E aí diz o seguinte: se nos curvamos diante do ensino bíblico,
temos que reconhecer que Deus não é o Papai Noel ou a Fada Madrinha que tantos imaginam. E ele coloca aqui entre aspas, Deus é Pai, tudo vai resolver, ou quem ama não castiga. E aí ele diz, Deus é moral e é justo, e os pecadores não reconciliados são seus inimigos, como lemos em Romanos 5,10, Colossenses 1,21 e Tiago 4,4. Que os irmãos leiam esses textos para que fique melhor entendido. O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. Veja, irmãos, que isso aqui é muito sério. Na verdade, o que nós precisamos saber é que todas as pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor são esses rebeldes, ou seja, são inimigos de Deus. Eles não têm a mão de Deus sobre eles, ou seja, eles não estão juntos de Deus, estão separados de Deus, e como tais, eles têm um destino já definido para eles, que é o inferno. Nós, como servo de Deus, como pessoas que tivemos os nossos pecados perdoados, somos agora justificados, os nossos relacionamentos com Deus foram refeitos, precisamos fazer com que essas pessoas recebam esta mensagem que foi nos dada no sacrifício da cruz. Tá? Nós temos essa responsabilidade, e mais na frente nós vamos falar sobre isso. Seguindo, isto sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente de nós, sendo absolutamente santo, ele está em veemente oposição a toda forma de mal. Veja, o homem é inimigo não porque Deus seja apenas caprichoso, não, porque ele é santo. E aí a gente vai ler aqui o texto lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, parte A, que diz o seguinte: Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Ou seja, Deus é santíssimo e ele não pode aceitar esse ser humano da maneira como ele é. Precisa que ele se reconcilie com ele, entendendo que Deus acenou para ele, estendeu a mão para ele no ato da crucificação, da morte e ressurreição. Portanto, meus queridos, essa tem que ser a nossa mensagem para os perdidos. Deus está querendo refazer a sua amizade com você. Ou seja, Deus está querendo que você seja seu amigo. Muito bem. Seguindo aqui, os pontos número 2 diz o seguinte: como desfazer a inimizade? Agora ele nos dá a receita. Diz assim: como é possível desfazer a inimizade com Deus? Por sucessivas reencarnações, que supostamente nos tornariam melhores? Pela prática de boas obras? Por cerimônias religiosas que acalmariam a Deus? A resposta está em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que foi lido aí, mas que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Esta tem que ser a nossa mensagem para os perdidos. Por amor a Cristo, reconcilie-se com Deus. Muito bem, seguindo aqui. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa foi dele. Ele estendeu a mão para nós. O Pai não é um colérico com tendências homicidas a quem um filho adocicado vem acalmar para conseguir nosso perdão. E aí, seguindo mais na frente, nós vamos ver aqui, lá embaixo, quando diz assim, Deus estava em Cristo. Lá um pouco mais embaixo assim, Deus estava em Cristo. A cruz também foi dolorosa para o Pai. A cruz é uma proposta do Pai e do Filho. A Trindade não tem conflito de relacionamentos. E o Pai e o Filho se amam. O ponto número 2 nos mostra como desfazer a inimizade.
Ele começa dizendo assim: como é possível desfazer inimizade? Por sucessivas reencarnações que supostamente nos tornariam melhores? Pela prática de boas obras? Por cerimônias religiosas que acalmariam a Deus? A resposta está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. E aí, voltando ao texto: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus tomou a iniciativa de acabar com essa inimizade. O Novo Testamento diz que Cristo nos reconciliou com o Pai, o Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai à revelia deste. Ou seja, Cristo não veio a esse mundo fazer algo que Deus não soubesse que ele estava fazendo. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa foi de Deus, como nós falamos. Deus estende a sua mão para o ser humano perdido, e todo aquele que aceitar este convite, que aceitar este chamado, está reconciliado com Deus, tem os seus relacionamentos restabelecidos com Deus. E aí, seguindo, baseado naquele que diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, ou seja, não levando em conta os pecados dos homens. Ele diz o seguinte: Deus é amor. E aí ele vai contar aqui uma ilustração de um rei, não é? Ele fala de um rei que tinha um súdito fraquinho, e o filho, vendo que aquele súdito não aguentaria levar aquelas pancadas, ele se oferece para levar as chicotadas, e isso tudo no sentido de acalmar a fúria daquele rei. E aí o autor vai dizer aqui que essa ilustração ofende a Deus. Deus não é raivoso, Deus não demonstra raiva para com o ser humano. Pelo contrário, Deus demonstra amor para com o ser humano, enviando o seu Filho para morrer por nós pecadores e nos dar essa condição. Ele diz assim: essa ilustração ofende a Deus, fazendo dele um ensandecido raivoso, e desvirtua o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. Na reconciliação, os dois não estão em campos opostos. Deus estava em Cristo. A cruz também foi dolorosa para o Pai. Bonito isso, né? Interessante se ver isso. Deus estava em Cristo. A cruz também doeu em Deus, ou seja, foi dolorosa para Deus. Não é? A Trindade não tem conflitos de relacionamentos, e o Pai e o Filho se amam. E agora ele vai falar aqui, para concluir essa parte aqui, ele vai falar do ponto básico, ou seja, do ponto principal do Novo Testamento, que é a reconciliação do homem com Deus. Diz assim: rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem, ou melhor, é o pecado que causa inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar nossos pecados. Não há motivo para continuarmos em inimizade. Somos chamados a sermos amigos de Deus. Deus nos chama no ato do sacrifício da cruz. A linguagem de hoje traduziu de maneira feliz 2 Coríntios 5,18, que diz assim: tudo isto é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos. Aí ele quer dizer, no final, ele diz o seguinte: ele quer ser seu amigo. Meus queridos irmãos, a nossa mensagem tem que ser essa: reconcilie-se com Deus. Você, no caminho que você está, perdido nesse mundo sem Cristo, você é um inimigo de Deus. É claro que nós vamos ter a sabedoria de falar de maneira que as pessoas não se ofendam, mas essa tem que ser a base da nossa mensagem, a raiz da nossa mensagem tem que ser essa: o homem sem Cristo é inimigo de Deus. Portanto, trabalhemos nesse sentido. O ponto número 3 fala de um episódio curioso. Diz assim: em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico.
Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. Alguém comentou: gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho, e agora é o autor que está falando aqui, ele diz o seguinte: mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz. Meus queridos, como a gente disse no início, o aceno de Deus para o ser humano precisa ser divulgado ainda hoje e continuamente, não pode parar. Essa ação de Deus de estender a mão para o ser humano precisa ser por nós levada a todos os lugares, a todas as pessoas, as que são dos nossos relacionamentos, principalmente aqueles nossos amigos, nossos parentes, enfim, nós precisamos levar isso, porque esta mensagem tem que ser conhecida por todas as pessoas. A mensagem de que o homem longe de Deus é seu inimigo, o homem sem Cristo é inimigo de Deus. E aí ele continua dizendo assim: a nós compete aceitar sua mão amiga, ou seja, nós já aceitamos a mão amiga de Deus, nós já nos tornamos amigos de Deus. Mas ele diz: à igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus. É o que eu estou falando aqui, meus queridos. Nós já tivemos esse momento de reconciliação com Deus. E precisamos entender que a igreja, ou seja, que a comunidade na qual nós estamos inseridos, precisa ter essas ações para que as pessoas conheçam esta mensagem. Esta mensagem precisa ser difundida. Nós não podemos guardar isso conosco. Nós não podemos deixar que essa mensagem seja impedida de chegar às pessoas. Nós temos que fazer com que isso aconteça. E ele diz aqui o texto para referendar, diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Embaixador é aquele que representa uma instituição, uma nação, um país, enfim. Um embaixador é aquele que representa alguém. Nós representamos Deus aqui nesta terra. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, justificados, ou seja, tivemos nossos pecados perdoados através da nossa reconciliação com Deus, e agora nós nos tornamos embaixadores de Cristo aqui nesta terra, embaixadores de Deus aqui nesta terra. E a mensagem que nós precisamos levar é: reconcilieis com Deus, que vos reconcilieis com Deus, ou seja, reconcilie-se com Deus, para que Deus os aceite como seus amigos, e nessa perspectiva terem acesso à nova vida que vos aguarda nas mansões celestiais. Que Deus a todos abençoe, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém.